Congresso Nacional. Porque no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos cancelou a audiência pública que ouviria hoje Daniel Vorcaro. Como o controlador do Master está preso, a presença dele nessa comissão precisa ser autorizada pelo STF. Seria a primeira vez que Daniel Vorcaro falaria sobre as investigações conduzidas pela Polícia Federal, Ivan Brandão, mas será que ele fala mesmo a partir de agora? A gente já ouviu, né, Daniel Vorcaro naquela cariação que aconteceu no próprio STF, né, se não me engano. Mas agora, será que ele vai falar? Então, ainda mais com esses boatos, né, de um possível acordo de delação, um futuro acordo de delação. Eu sei que, assim, todo mundo quer ouvir o Vorcaro, né? E é o que a gente tinha, assim, mais quente seria justamente esse depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos, porque foi o próprio Renan Calheiros, presidente da comissão, que combinou com o Daniel Vorcaro, com a defesa do Daniel Vorcaro, de que ele falaria, só que isso antes dele ser preso. E aí, depois que houve a prisão, houve um entendimento do ex-presidente do Senado, do Renan Calheiros, de que isso, na verdade, facilitaria a ida dele, porque ele estaria aqui em Brasília, ou seja, o traslado ali para o Congresso seria mais fácil, mas não, foi cancelado. E aí parece que é uma corrida para ouvir o banqueiro, né? Porque a CPI do crime organizado quer ouvi-lo, a CPMI do INSS quer ouvi-lo e ele não vai, né? Já adiou algumas vezes e outras vezes foi facultada a presença dele nessas comissões, mas fato Carla, que de fato cresce essa ofensiva no Congresso, porque há algumas situações que estão acontecendo. E só para falar mesmo de matar aqui o assunto Congresso, há pedidos de criação de CPI, né, fora querer ouvir o Daniel Vorcaro, a gente não sabe como isso vai ficar, isso deve repercutir ainda hoje. A CPI do crime organizado recorreu da decisão do STF para garantir que ele vá à CPI do crime organizado prestar o depoimento, então o Supremo tem que lidar com isso também, o ministro André Mendonça tem que lidar com esse pedido. Deputados, né, um deles, o ex-governador aqui do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, ontem entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o presidente da Câmara dos Deputados, justamente para forçar também por lá uma CPI do Banco Master. O senador Alessandro Vieira ontem reuniu assinaturas suficientes e já protocolou. Essa é impressionante, né, Megali? Você falou aí da pressão sobre os ministros. Uma CPI para investigar Toffoli e Moraes. Eu não sei qual vai ser o nome dessa CPI se ela for criada. CPI do Toffoli e do Moraes. Ele conseguiu as assinaturas e já protocolou esse pedido. Tudo isso depende do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, né? Mas é só para a gente ter noção de como está a temperatura, né? É pedido de CPI, é pedido de impeachment, é mandado de segurança para que as CPIs sejam criadas, é recurso ao STF para que Daniel Vorcaro seja ouvido. Quer dizer, em um ano eleitoral é uma temperatura muito alta no Congresso Nacional em relação à situação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli em tudo que envolve o Banco Master. Então, eu acho que isso também ajuda a compor aquela resposta pro Mega, né? Que é aquela velha história, né, Megali? Do nunca antes na história desse país, mas muitas vezes na história desse país. Tem gente citando o Marco Aurélio Mello, soltou o André do Rap, mas é diferente, como a gente falou, é uma decisão tomada usando a toga, não é um ato extra supremo. Ivan, bom trabalho, irmão. Valeu, tamo junto.